Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Hoje em dia virou moda dizer sou evangélico, sou crente ou sou cristão. Até alguns anos atrás era meio estranho dizer isso, porque as pessoas logo te olhavam e te julgavam e diziam, sofreu lavagem cerebral ou ali está dando dinheiro para o pastor. Pergunto, era ou não era assim? Mas hoje em dia, com o crescimento das igrejas evangélicas e o crescimento do número de pessoas nas igrejas, isso caiu por terra. E muitos hoje se orgulham de falar que são cristãos. Na mensagem de hoje quero falar sobre isso, ser cristão. Muitas pessoas enchem a boca para falar, sou cristão. Mas a palavra cristão significa parecido com Cristo. Agora pergunto, será que você se parece com Cristo mesmo? Você já parou para refletir sobre isso? Porque Jesus veio aqui e nos ensinou de como tratar o nosso próximo, ensinou como confiar em seu Pai para termos paz, ensinou que devemos perdoar, ensinou que devemos ter um coração puro e limpo, ensinou de como um discípulo deve andar, nos ensinou a reconhecer falsos profetas, ensinou a importância do amor em que está em nós, nos ensinou a orar, nos ensinou a servir. Vou parar por aqui, porque são tantos os ensinamentos de Jesus que teria que ficar falando aqui horas para poder terminar. Então Jesus, com todos os ensinamentos, nos ensinou a ser um verdadeiro cristão. Cabe a você querer conhecer os ensinamentos dele e praticar. Se você se diz cristão, você precisa amar a sua palavra e andar como ele andou. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículos 5 e 6. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Aqui acho que ficou claro, né? Perceberam o que está escrito? Que se você guarda a sua palavra, o amor de Deus está em você? Somente aqueles que guardam a palavra de Deus têm o amor do Pai. Não adianta encher a boca para dizer, eu sou cristão, e não faz o que a Bíblia diz. Estamos começando hoje, aqui no Rio de Janeiro, o Carnaval, a Festa da Carne. Vários e vários blocos nas ruas, e posso te garantir que muitos que estão nas igrejas e que se dizem cristãos, estão lá brincando e se divertindo. Pode ter certeza disso. Ah, pastor, a pessoa não pode brincar e se divertir? Pode, tanto que não seja em uma festa mundana em que o diabo coloca todos os seus demônios de plantão para fazer um monte de pessoas cair na orgia. Tem cristão vendo desfiles das escolas de samba e se bobear até desfilando. Desfilando lá na Marquês de Sapucaí. Aí você vai me perguntar assim, ah, mas o que tem de mais ver desfiles? Muita coisa. Vocês já repararam que tudo ali é consagrado aos orixás? E quem são os orixás? Para quem não sabe, os orixás são os demônios que se manifestam como divindades e são cultuados pelas pessoas. A maioria das escolas coloca sempre algo nas letras dos sambas falando sobre essas divindades e muitas escolas fazem carros gigantescos querendo exaltar o diabo. Imagens de Beelzebu em carros alegóricos e fantasias com significados que também exaltam a Satanás. Aí pergunto, diante de tudo isso, como uma pessoa pode ainda ficar vendo e assistindo desfiles? Dizendo, ah, pastor, é porque eu gosto da bateria, gosto só de ver. Vai gostar de ver outra coisa. Pare de se enganar. Muitos dizem ser cristão, mas não são. Muitos dizem pertencer a Deus, mas não pertencem. Ah, pastor, e como vou saber se eu pertenço a Deus ou não? Você quer saber como? Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículos 3 e 4. E como podemos ter certeza de que pertencemos a Ele? Obedecendo aos seus mandamentos. Alguém poderá dizer, eu o conheço, mas se não fizer o que Cristo manda, é um mentiroso e a verdade não está nele. É simples assim. Se você não obedece os mandamentos de Deus, você não pertence a Ele. Você pode até se enganar dizendo que é dele, mas não é. Mas se você obedece, você é dele. Pode ter certeza disso. Você é de Deus. O problema é que tem muitas pessoas que só frequentam a igreja porque gostam de uma boa palavra, ou porque gostam do louvor,
ou porque acham legal a forma que o pastor prega. Se for então aquele tipo de pastor brincalhão que brinca com tudo, a igreja fica cheia, lotada, parece até um show de piadas. Mas a igreja não tem que ficar lotada de pessoas que estão ali para ver pastores ou show de louvores. As igrejas têm que estar lotadas de servos de Deus, pessoas que realmente querem servir a Deus, e essas sim podem ser chamadas de cristãs. De nada adianta você ir para a igreja se intitular cristão se você não obedece os mandamentos de Deus. Citei o exemplo do carnaval porque é a festa em que o diabo tira muitos que se dizem crentes da graça e colocam novamente no pecado. Tem mães que acham bonitinho fantasiar as crianças no carnaval, muitas até cristãs, e levam as crianças para as ruas para serem admiradas. Desculpe o que eu vou falar, mas estão levando seus filhos para a perdição. Porque criança hoje em dia presta atenção em tudo, e tudo que elas estão vendo os pais fazerem, elas também irão mais tarde querer fazer. Se elas veem pessoas no meio da rua se pegando, mais tarde vão achar isso normal e vão querer fazer também. Muitos vão dizer que eu estou sendo radical, só que não estou. Estou sendo sincero, porque o diabo ele não brinca em serviço. Se você se diz cristão, fique longe do carnaval. Sua igreja provavelmente tem retiro de carnaval. Vá para o retiro e fique longe de tudo que é do mundo. Não dê brechas para o inimigo. Ele só está esperando o momento certo para te levar de volta para o mundo. É isso que ele quer. Se você se mostrar forte diante das tentações, Deus te dará mais forças. Mas se você se mostrar fraco, o diabo vai estar por perto e vai cada vez mais te tentar até você cair. Não caia nas ciladas do diabo. Se você é cristão de verdade, obedeça os mandamentos do Senhor. E se for preciso, deixe até amizades de lado, mas não caia na tentação. Não caia na tentação de voltar para a sujeira do pecado. Não caia. Deus ama a todos nós, mas não ama o pecado que quer te dominar. Amém, povo de Deus? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Hoje, Senhor, nós estamos começando aqui no Rio de Janeiro uma festa mundana, a festa da carne, carnaval. Nós que somos cristãos verdadeiros, nós não participamos disso e não fazemos parte disso. Pedimos ao Senhor que nos livre, Senhor, de todo mal, de toda seta maligna. Pessoas até que trabalham nessa época do ano, Senhor, precisam mais da sua proteção. Pessoas que têm que trabalhar porque têm a necessidade de trabalhar, elas precisam da tua proteção. Por isso, Senhor, estou aqui te pedindo, protege essas pessoas, livra elas do mal, livra da tentação, livra de tudo aquilo que não vem do Senhor. Sabemos que existem muitos demônios nessa época tentando fazer o povo se desviar, tentando fazer os seus servos se desviar, mas que esses demônios fiquem longe de nós, que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor daqueles que verdadeiramente temem ao Senhor. Se tem alguma pessoa na rua trabalhando, Senhor, porque necessita trabalhar e não porque está na orgia do carnaval, eu peço a Ti, coloca os Teus anjos acampados ao redor dessa pessoa. E eu peço também ao Senhor, Senhor, livra do mal, porque estamos num período em que os demônios estão fazendo de tudo para que as pessoas possam voltar ao pecado. Nós não aceitamos isso e nós não aceitamos o que é do mundo. Nós queremos obedecer os Teus mandamentos e por isso nós declaramos, só o Senhor é Deus. Amém e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.